Ela não era mais que uma bailarina perdida entre as sombras do harém, uma figura que passava despercebida entre cortinas de seda e murmúrios cruéis. Mas uma noite, sob a luz trêmula de 1000 velas, o príncipe herdeiro fez o impensável. Ajoelhou-se diante dela perante os olhos de toda a corte. O que havia por trás daquele gesto que congelou o tempo? Era amor verdadeiro nascendo em terra proibida? Remorso por algum pecado oculto? Ou talvez a chave para um segredo que as areias do deserto haviam guardado por décadas? Esta é uma história que atravessa a honra e a vergonha, a lealdade e a traição mais amarga, o exílio que destroça a alma e um amor tão feroz que sacudiu os alicerces de um império inteiro. Fique comigo até o último suspiro, porque esta dança tem reviravoltas que você jamais verá vindo. Mas antes de mergulharmos nesta jornada, me conte de qual canto do mundo você está me ouvindo e inscreva-se no canal para descobrir as narrativas mais intensas que o YouTube tem a oferecer. Damasco, no verão escaldante do ano de 1674. O sol do meio-dia caía como uma maldição sobre as cúpulas douradas do Palácio Al-Mansur. Esse gigante de mármore e ambição que dominava a cidade como um sultão domina seus súditos. O calor era uma criatura viva que rastejava pelas ruas empedradas, fazendo o próprio ar tremer em ondas invisíveis, enquanto o perfume denso de especiarias e suor se misturava com a fumaça dos braseiros. Dentro dos muros do harém, onde a luz se filtrava apenas através de treliças entalhadas, e o aroma do incenso lutava para esconder o cheiro azedo do medo e da inveja, existia Nouria, uma jovem de apenas 21 anos, cuja pele morena brilhava como bronze polido sob as lâmpadas de óleo e cujos olhos negros como ônix pareciam conter tempestades de areia inteiras. Ninguém a chamava pelo nome. Para as outras mulheres do harém, ela era simplesmente a bastarda, a filha daquela que não merecia ser lembrada. Mas era nos seus olhos que vivia a verdade do seu sofrimento. Grandes, profundos, sempre evitando os olhares envenenados das outras mulheres que habitavam aquele labirinto de ciúmes e conspirações. Nouria não pertencia àquele lugar de sedas e perfumes falsos, mas também não conhecia outro mundo, além daqueles muros que a aprisionavam desde que tinha memória. Cada amanhecer era idêntico ao anterior. Acordar num colchão fino sobre o chão de pedra fria, vestir-se com as túnicas mais simples que ninguém mais queria usar e esperar em silêncio as ordens que lhe gritavam, como se ela fosse menos que humana. As concubinas mais velhas a tratavam como lixo que tinha que ser tolerado, mas jamais respeitado. E ela havia aprendido, fazia muito tempo, que responder só trazia mais dor, mais fome, mais noites dormindo nos cantos mais escuros onde nem mesmo os ratos se aventuravam. Aquela manhã em particular começou com o som de risadas abafadas que se filtravam através das cortinas bordadas. Nouria abriu os olhos lentamente, sentindo já o peso do que viria. As concubinas a cercaram, como abutres cercando um animal moribundo no deserto. Seus rostos pintados com col e carmim formavam máscaras de crueldade disfarçadas de beleza. "Vai dançar hoje pra gente, bastarda?", sussurrou Layali, a favorita do harém, enquanto puxava com força o véu que cobria o cabelo escuro de Nouria. O tecido rasgou levemente e as outras explodiram em gargalhadas que ecoavam como cristais se quebrando contra o mármore. O príncipe Samir voltou vitorioso da guerra no norte. Dizem que traz consigo o peso de 100 batalhas e a fome de celebração. Talvez ele precise de algum entretenimento, embora eu duvide que você possa oferecer algo que valha a pena olhar. Nouria não respondeu. Havia aprendido que as palavras eram armas que sempre se voltavam contra ela quando saíam de sua boca.
Simplesmente baixou o olhar para o chão de mosaicos, onde algum artesão anônimo havia criado jardins de flores que ela nunca poderia tocar na vida real. Engoliu o nó de humilhação que apertava sua garganta como mãos invisíveis tentando sufocá-la. O harém era um jardim enganoso onde cada rosa tinha espinhos envenenados e cada sorriso escondia punhais afiados. As mulheres ali haviam sido treinadas desde meninas na arte mortal da sobrevivência. Sorrir enquanto planeja a destruição da rival, abraçar enquanto crava a faca, beijar enquanto derrama o veneno. E Nouria, a filha de ninguém, a que não tinha protetor nem aliados, era o alvo mais fácil naquele campo de batalha silencioso, onde as guerras se travavam com olhares e sussurros. Enquanto isso, do outro lado do vasto palácio, onde a luz do sol convertia o ouro em chamas líquidas, os tambores de guerra anunciavam o retorno triunfal do herdeiro. Samir ibn Rashid al-Mansur, príncipe de Damasco e futuro sultão do império, cruzava os portões monumentais montado num cavalo negro como a noite mais escura. Tinha 26 anos e o rosto marcado por cicatrizes que contavam histórias de espadas e areia tingida de vermelho. Os soldados o seguiam em formação perfeita, suas armaduras brilhando sob o sol implacável, enquanto a multidão que se reunira nas ruas gritava seu nome como se ele fosse um deus descendo do céu. Chamavam-no de Leão de Damasco, e com razão. Havia conquistado 3 fortalezas inimigas em menos de 2 luas, havia feito reis orgulhosos se ajoelharem diante de sua espada e voltava carregando tesouros que fariam os comerciantes mais ricos da Rota da Seda chorarem de inveja. Mas Samir trazia algo mais que medalhas e cicatrizes na bagagem. No peito, justo onde o coração batia, num ritmo que nem as batalhas haviam conseguido acelerar verdadeiramente, vivia um vazio que nem o poder nem a glória podiam preencher. Uma sede que o vinho mais fino não saciava, uma pergunta que nenhum sábio conseguira responder. Enquanto desmontava no pátio principal do palácio e os servos corriam para pegar as rédeas de seu cavalo, seus olhos dourados, como o amanhecer sobre as dunas, escaneavam as sacadas e janelas, como se procurasse algo que nem ele mesmo sabia nomear. O sultão, seu pai, o esperava no salão do trono com os braços abertos e um sorriso que não chegava aos seus olhos calculistas. Os conselheiros se curvavam como juncos diante do vento. As promessas de banquetes e celebrações enchiam o ar. Mas tudo aquilo tinha gosto de cinzas na boca. Naquela noite, o harém inteiro foi convocado para o grande banquete de celebração. As ordens chegaram como relâmpagos. Todas as mulheres deviam se apresentar no salão principal, vestidas com suas melhores roupas, perfumadas com os óleos mais exóticos, prontas para entreter os emires e generais convidados que viriam prestar homenagem ao príncipe vitorioso. O harém se transformou num caldeirão de atividade frenética. Servas corriam de um lado para outro, levando túnicas de seda bordadas com fios de ouro e prata. O aroma do âmbar e do almíscar se misturava com o som de pulseiras tilintando e vozes praticando canções sedutoras. Lá e ali experimentava um véu transparente cor esmeralda que combinava com seus olhos enquanto ordenava aos gritos que lhe trouxessem mais kohl para delinear o olhar. As outras competiam pelos melhores vestidos, as joias mais chamativas, os perfumes mais embriagantes. Cada uma sonhava secretamente em ser a escolhida, aquela que capturaria a atenção do príncipe e mudaria seu destino para sempre. Nouria foi a última a receber ordens. Uma serva idosa e curvada jogou-lhe uma túnica simples cor marfim, sem bordados nem enfeites, o tipo de roupa que uma criada usaria e não uma bailarina. Você também vai. As outras decidiram que precisam de alguém que faça o público rir, mesmo que seja por pena. A idosa não olhou nos olhos dela enquanto falava.
como se até mesmo o contato visual fosse demais para alguém de status tão baixo. Núria pegou a túnica entre suas mãos trêmulas e se retirou para um canto escuro para se trocar. Não tinha joias, não tinha perfumes caros, não tinha nada exceto seus pés descalços, que conheciam cada passo das danças antigas que uma mulher cujo rosto já não recordava com clareza lhe ensinara. Talvez sua mãe. Talvez apenas outra prisioneira daquele palácio dourado que mostrara misericórdia a uma menina faminta muitos anos atrás. O salão do banquete era uma catedral de opulência que tirava o fôlego até daqueles acostumados ao luxo. As colunas de mármore se elevavam até tetos pintados com cenas de batalhas lendárias e jardins do paraíso. Lamparinas de óleo pendiam de correntes douradas, projetando uma luz dourada e piscante que fazia as sombras dançarem contra as paredes. Tapetes persas tão finos que pareciam tecidos por anjos cobriam o chão de pedra polida. Almofadas de seda em tons carmesim, azul cobalto e púrpura real estavam dispostas ao redor de mesas baixas de madeira de cedro carregadas com montanhas de frutas exóticas. Cordeiro assado perfumado com especiarias, doces banhados em mel e vinho servido em taças de cristal veneziano. O ar estava saturado de aromas que mareavam, incenso de sândalo, fumaça de narguilés, suor de corpos apertados e aquele cheiro indefinível de poder e ambição que sempre flutuava nas reuniões de homens importantes. Os emires e generais já haviam começado a chegar quando as mulheres do harém fizeram sua entrada. Alinharam-se como joias vivas contra a parede leste do salão, cada uma tentando se destacar sem parecer desesperada demais. Laia Ali havia conseguido se posicionar no centro, onde a luz a favorecia mais. Seu sorriso ensaiado brilhando como uma lua crescente. Os músicos começaram a afinar seus instrumentos, o alaúde, o darbuca, o ney que suspirava como o vento do deserto. As conversas dos homens enchiam o espaço com um rumor grave e constante, interrompido ocasionalmente por explosões de riso quando alguém contava uma anedota de batalha particularmente sangrenta ou vulgar. E então, como se o próprio tempo tivesse decidido prender a respiração, Samir entrou no salão. O silêncio caiu como um cobertor pesado sobre todos os presentes, antes de explodir em aplausos ensurdecedores. O príncipe caminhou até o lugar de honra no centro do salão, com a graça natural de um predador que sabe que domina seu território. Havia trocado a armadura de guerra por túnicas de seda preta, bordadas com fios de ouro que formavam o símbolo do leão, seu emblema pessoal. Seu cabelo escuro ainda estava úmido do banho ritual, caindo até seus ombros largos. Mas eram seus olhos que capturavam a atenção, dourados como moedas antigas, com uma intensidade que parecia ver através das máscaras que todos usavam em lugares como aquele. Sentou-se na almofada principal e aceitou uma taça de vinho das mãos de um servo que tremia levemente pela honra. O sultão, sentado à sua direita, ergueu sua própria taça num brinde que elogiou a coragem de seu filho com palavras grandiosas que soavam ocas como tambores vazios. Samir bebeu, mas não sorriu. Seus olhos já vagando pelo salão como se procurassem uma saída de escape. A música começou suave, quase tímida, antes de crescer em intensidade e complexidade. As primeiras bailarinas saíram ao centro do salão, movendo seus quadris em círculos hipnóticos, seus braços ondulando como serpentes ao ritmo do darbuca. Os homens aplaudiam e gritavam cumprimentos obscenos. A fumaça dos narguilés ficava mais densa. O vinho fluía com generosidade cada vez mais perigosa. Uma por uma. As concubinas mais belas e talentosas mostravam suas habilidades, canções em dialetos antigos, poemas recitados com vozes melodiosas, danças que prometiam prazeres não nomeados.
Layali executou uma dança com véus que deixou mais de um emir de boca aberta, seus movimentos calculados ao milímetro para seduzir sem parecer vulgar. Quando terminou, inclinou a cabeça diretamente para Samir, esperando algum sinal de aprovação. Mas o príncipe simplesmente assentiu com cortesia fria antes de voltar sua atenção para a taça de vinho, claramente não impressionado. E então chegou o momento que ninguém havia antecipado. As concubinas mais velhas, já levemente embriagadas pelo vinho e o triunfo de sua própria atuação, decidiram que era hora de se divertir à custa da mais fraca. "Que dance a bastarda!" gritou uma delas entre risos cruéis. Outras se juntaram ao coro. "Sim, a filha da traidora. Vamos ver se ela consegue fazer algo além de costurar trapos." Os músicos, confusos, olharam para o grão-vizir buscando instruções. O ancião conselheiro, mais interessado em evitar que o banquete se arruinasse do que em proteger uma garota sem importância, fez um gesto impaciente com a mão que significava: "Façam o que estão pedindo." Nouria, que estivera escondida entre as sombras no fundo do salão esperando que a noite terminasse sem incidentes, sentiu mãos a empurrando para frente. Tropeçou, recuperou o equilíbrio no último segundo e se viu parada no centro do salão sob o olhar de 100 pares de olhos que esperavam sua humilhação. O tempo pareceu se esticar como a corda de um arco tensionada ao máximo. Nouria estava ali, descalça, vestida com aquela túnica simples, sem enfeites, que a fazia parecer uma sombra entre diamantes brilhantes. Seu cabelo escuro caía solto porque não tinha nem fitas nem pentes para prendê-lo como as outras. Suas mãos tremiam levemente aos lados do corpo. Podia ouvir as risadas sufocadas, os comentários sussurrados, o peso da expectativa de ver como ela se quebrava. Mas então algo aconteceu dentro dela. Talvez fosse o cansaço de tantos anos suportando o desprezo. Talvez fosse uma faísca de dignidade que se recusava a morrer completamente. Ou talvez, simplesmente, já não lhe restasse nada a perder. Fechou os olhos, respirou fundo. E quando os músicos começaram a tocar uma melodia antiga e melancólica que parecia vir de tempos esquecidos, Nouria começou a dançar. Não dançava para seduzir como as outras. Não buscava provocar desejo nem admiração. Dançava como quem luta pela vida, usando a única linguagem que seu corpo conhecia com verdadeira maestria. Seus braços se elevaram lentamente, desenhando curvas no ar carregado de fumaça, como se estivesse tentando alcançar algo invisível que flutuava logo fora de seu alcance. Seus pés descalços deslizavam sobre os tapetes com uma graça que vinha não do treinamento formal, mas de algo muito mais profundo e primordial. Cada movimento contava uma história, de dor que se transforma em força, de silêncio que busca se tornar grito, de uma jaula que não pode conter o espírito, embora aprisione o corpo. Sua dança era um lamento e uma rebelião ao mesmo tempo. Era linda não por ser perfeita, mas por ser devastadoramente honesta. O salão, que estivera cheio de barulho e zombaria, começou a emudecer gradualmente. Primeiro um, depois outro, depois todos pararam de falar para simplesmente olhar. E foi então que Samir a viu. Realmente a viu. Estivera olhando sua taça de vinho, entediado pelo espetáculo vazio de beleza sem alma, quando algo na periferia de sua visão o fez levantar a cabeça. A princípio não entendeu o que era diferente. Outra bailarina, outra mulher do harém fazendo o que se esperava dela. Mas então seus olhos se fixaram em seu rosto e o mundo inteiro pareceu parar de repente. Havia algo na forma como dançava. Algo em seus olhos que permaneciam fechados como se estivesse em comunicação com forças invisíveis. Algo na maneira como seus braços tremiam levemente, não por fraqueza, mas pela intensidade da emoção contida tentando se expressar. Samir sentiu que algo em seu peito
Algo que estivera adormecido ou morto durante anos, começava a despertar com uma pontada tão aguda que quase doía. Não era desejo o que sentia, ou pelo menos não só desejo. Era reconhecimento, como se aquela garota descalça dançando no centro do salão fosse um espelho, onde finalmente podia se ver refletido, só incompreendido, interpretando um papel para uma audiência que nunca o veria de verdade. Os músicos continuavam tocando, mas agora havia uma qualidade diferente em sua interpretação, como se eles também tivessem sentido a mudança na atmosfera. O alaúde chorava notas que deslizavam entre as rachaduras do coração. O darbuca marcava um ritmo que era ao mesmo tempo uma batida cardíaca e um tambor de guerra. E Nouria dançava como nunca antes havia dançado, porque pela primeira vez na vida não estava dançando para os outros, estava dançando para ela mesma. Estava dançando por todas as vezes que fora espancada e não chorara, por todas as noites que passara com fome enquanto as outras festejavam, por sua mãe, cujo nome mal lembrava, mas cuja ausência era um buraco negro no centro de sua alma. Seus pés se moviam mais rápido agora. Girava em círculos que faziam sua túnica simples rodopiar como pétalas de uma flor branca caindo numa tempestade. E quando finalmente a música alcançou seu clímax e ela parou com os braços estendidos para o céu invisível além do teto pintado, havia lágrimas brilhando em suas bochechas, embora seus olhos continuassem fechados. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem um sussurro, nem um movimento. Como se todos os presentes estivessem prendendo a respiração. E então, naquele silêncio carregado de eletricidade invisível, Samir fez o impensável. Levantou-se de seu lugar de honra. Os emires e generais o olharam confusos, perguntando-se se havia visto alguma ofensa que requeria sua intervenção. O sultão franziu a testa, sua mão já se movendo em direção ao filho como para detê-lo. Mas Samir não parou. Caminhou entre as almofadas e as mesas, suas sandálias fazendo eco contra o chão de mármore. Cruzou o espaço aberto onde os dançarinos haviam atuado e parou diretamente na frente de Nouria, tão perto que ela finalmente abriu os olhos. E o que viu naqueles olhos dourados do príncipe a fez esquecer como respirar, porque neles havia o mesmo que ela sentia: solidão. E então, diante do olhar atônito de toda a corte reunida, enquanto o grão-vizir se levantava indignado e as concubinas cobriam a boca com o horror, Samir se ajoelhou. Ajoelhou-se. O herdeiro do império mais poderoso do Oriente se ajoelhou diante de uma bailarina sem nome no meio do salão mais importante do palácio. Não foi um gesto casual, nem um movimento desajeitado. Foi deliberado, lento, carregado de um peso que ninguém presente conseguia compreender completamente. Seus joelhos tocaram o chão de mármore com um som seco que ecoou como um trovão no silêncio absoluto que tomara conta do salão. Os emires ficaram com as taças suspensas no ar a meio caminho dos lábios. Os generais pararam de mastigar. As concubinas cobriram a boca com as mãos. Seus olhos arregalados como pratos de porcelana fina, prestes a se quebrar. O grão-vizir se levantou tão rápido que derrubou sua taça, o vinho tinto se espalhando sobre o tapete persa como sangue fresco. E Nouria, tremendo no centro de tudo aquilo, não conseguia se mover, nem respirar, nem pensar enquanto os olhos dourados do príncipe a encaravam com uma intensidade que a queimava. Havia algo naqueles olhos que ela reconhecia, embora não pudesse nomear. Uma solidão que refletia a sua própria, um vazio que conhecia bem demais, um grito silencioso que estivera contendo durante toda a vida e que agora havia refletido no rosto de um homem que supostamente tinha tudo. Samir estendeu a mão lentamente, como se tivesse medo de assustá-la, e pegou do chão o véu que havia escorregado dos ombros de Nouria durante a dança.
Segurou-o entre os dedos com uma reverência que reservava apenas para relíquias sagradas. Você não deveria estar aqui, sussurrou, sua voz mal audível, mas carregada de algo que soava perigosamente parecido com ternura. Ela não entendia o que ele queria dizer, que ela não deveria estar no salão, que não deveria existir. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o príncipe se levantou e todo o inferno se desencadeou. O grão-vizir foi o primeiro a recuperar a voz, embora o que saiu de sua boca soasse mais como um guincho indignado do que palavras coerentes. "Ó meu príncipe, isso é inaceitável, inadmissível, uma ofensa contra toda a tradição e decoro." Os outros conselheiros se juntaram num coro de desaprovação, suas vozes se sobrepondo umas às outras como corvos grasnando sobre uma carcaça. Os emires olhavam para todos os lados, buscando pistas sobre como deveriam reagir diante de tamanha escândalo. As concubinas sussurravam entre si com vozes que soavam como serpentes sibilando na grama. E Layali, a favorita destronada, tinha uma expressão no rosto bonito que prometia vingança e sangue. Samir não se dignou a olhá-los. Manteve os olhos fixos em Nouria por mais um momento, como se estivesse memorizando cada detalhe do seu rosto. E então, com o véu ainda na mão, virou-se para a saída do salão. Mas antes de cruzar o arco da entrada, parou e, sem se voltar para trás, disse algo que faria o palácio inteiro tremer pelas próximas semanas. "Todo mundo pode ter se esquecido de quem você é. Mas eu não vou esquecer." E foi embora, deixando para trás um silêncio mais pesado que todas as pedras do palácio juntas. Nouria ficou parada no centro do salão, sozinha sob o peso de 100 olhares que agora a viam não com zombaria, mas com algo muito pior: medo. Porque haviam visto o mesmo que ela. Haviam visto o herdeiro do trono reconhecer alguém que supostamente era ninguém. E num lugar como aquele, onde o poder era tudo e a hierarquia era sagrada, aquilo era mais perigoso que qualquer espada desembainhada. As mãos de Nouria tremiam sem controle. Suas pernas ameaçavam ceder sob seu peso, mas se forçou a permanecer ereta, a caminhar com toda a dignidade que conseguiu reunir em direção à saída do salão, enquanto as outras mulheres se afastavam do seu caminho como se ela fosse leprosa. E quando finalmente chegou aos corredores escuros que conduziam de volta ao harém, suas pernas cederam e ela caiu de joelhos sobre o chão frio. Aquela noite, Nouria não dormiu, não porque não quisesse, mas porque as outras concubinas não a deixaram. Assim que voltou ao harém, foi cercada por um círculo de rostos furiosos e assustados. "O que você fez?" sibilou uma das mulheres mais velhas, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. "Que tipo de feitiçaria usou com o príncipe?" Layali estava na frente do grupo, seus olhos verdes brilhando com um ódio tão puro que poderia ter queimado a pele. "Você o enfeitiçou. Não há outra explicação. Uma bastarda como você não tem poder para capturar a atenção de um homem assim, a menos que tenha usado magia negra." Nouria tentou explicar que não fizera nada, que estava tão surpresa quanto todas elas, mas suas palavras se afogavam sob o barulho das acusações. Finalmente, uma das servas mais velhas interveio, não por bondade, mas por medo de que o escândalo ficasse ainda mais barulhento e atraísse atenção indesejada. "Chega, todas para a cama. Amanhã o sultão decidirá o que fazer com ela." Mas Nouria sabia que não haveria sono naquela noite. Retirou-se para seu canto, aquele espaço estreito entre duas colunas onde guardava seu colchão fino e seus poucos pertences. Encolheu-se ali, abraçando os joelhos contra o peito, tentando se fazer o menor possível. Podia ouvir os sussurros do outro lado das cortinas. Ela o enfeitiçou. Talvez ele tenha enlouquecido na guerra e agora veja coisas que não existem.
Ela será castigada. Nenhum homem, muito menos um príncipe, se ajoelha diante de uma bastarda sem que haja consequências terríveis. Talvez a expulsem do palácio, ou algo pior. Nouria tocou com os dedos trêmulos seus lábios, como se ainda pudesse sentir a intensidade daquele olhar dourado sobre ela. Não entendia o que havia acontecido. Não entendia por que ele fizera aquilo, mas havia algo na forma como ele a olhara. Algo em suas palavras, que a fazia sentir pela primeira vez na vida que alguém a havia visto de verdade. Não como a filha da escrava, não como a bastarda, mas como Nouria, como uma pessoa, como alguém que importava. No extremo oposto do palácio, em seus aposentos privados que davam para uma sacada com vista para a cidade adormecida, Samir também não conseguia descansar. Estava sentado na beira da cama, o véu de Nouria estendido sobre suas mãos, como se fosse um tesouro inestimável. Seus homens de confiança, os 2 guardas que o haviam acompanhado na guerra e que haviam salvado sua vida mais vezes do que podia contar, olhavam-no com expressões que misturavam confusão e preocupação. "Meu príncipe", disse um deles finalmente. "O que foi que aconteceu lá?" "Por quê?" Mas não conseguiu terminar a pergunta porque nem sabia como formulá-la. Samir não respondeu imediatamente. Como podia explicar algo que ele mesmo não entendia completamente? Havia visto aquela mulher dançando e algo dentro dele, algo que estivera adormecido ou morto durante anos, despertara com uma urgência que o sacudira até os ossos. Não era apenas sua beleza, embora ela fosse inegavelmente bela de uma maneira diferente das outras. Era algo mais profundo. A forma como dançava, como se estivesse lutando por sua alma. A maneira como seus olhos permaneciam fechados, como se estivesse em conversa com forças que só ela percebia. "Eu a vi antes", disse finalmente Samir, sua voz quase um murmúrio. Seus guardas trocaram olhares confusos. "Onde, meu príncipe?" "No harém." Samir balançou a cabeça lentamente. "Não. Em sonhos, em memórias que não são minhas. Ou talvez..." Parou, consciente de quão louco soava. "Talvez em outra vida." O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Os guardas não sabiam se seu príncipe estava falando em metáforas ou se a guerra realmente havia afetado sua mente de alguma forma que não haviam notado antes. Mas Samir não lhes prestava atenção. Estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando desvendar o mistério de por que o rosto daquela bailarina sem nome o havia golpeado com a força de uma memória esquecida. Havia algo em seus olhos, algo na curva de seu pescoço, algo na maneira como se movia que lhe parecia tão familiar que doía, como se passasse toda a vida procurando algo sem saber o quê. E, de repente, o encontrara no último lugar onde pensaria em olhar. A manhã chegou rápido demais e brilhante demais. O sol se ergueu sobre Damasco com toda a sua fúria, transformando as cúpulas douradas do palácio em brasas que machucavam os olhos. Antes que Nouria pudesse sequer despertar completamente de seu sono inquieto, 2 servas mudas entraram no harém com expressões sombrias. Não disseram nada, apenas a agarraram pelos braços com firmeza, mas sem crueldade, e a tiraram dali. Nouria não resistiu. Sabia que fora convocada. Sabia que o sultão tomara uma decisão sobre seu destino. Enquanto a conduziam pelos corredores intermináveis do palácio, sua mente corria em círculos tentando imaginar o que a esperava. Seria expulsa do palácio? Seria castigada fisicamente por alguma ofensa que não cometera conscientemente? Ou talvez algo pior. Ouvira histórias de mulheres que desapareciam na noite e nunca mais eram vistas. Mulheres que haviam ofendido pessoas poderosas. Mulheres cuja existência se tornava inconveniente.
Engoliu em seco com dificuldade, tentando manter a compostura enquanto seu coração batia contra as costelas como um pássaro engaiolado, tentando desesperadamente escapar. Mas em vez de levá-la ao salão do trono ou às masmorras que sabia existirem em algum lugar sob o palácio, as servas a conduziram a um pequeno quarto na ala leste do palácio. Um quarto que Núria nunca vira antes. Era simples, mas limpo, com paredes de pedra nua e uma janela alta, alta demais para que pudesse ver através dela mesmo se ficasse na ponta dos pés. O chão era de pedra fria sem tapetes. Havia um colchão fino num canto e nada mais. As servas a deixaram ali e fecharam a porta atrás delas. Núria ouviu o som de uma chave girando na fechadura. Estava trancada, não numa masmorra, mas também não livre. Numa espécie de limbo, onde não era prisioneira, mas também não tinha liberdade. Sentou-se contra a parede, abraçando os joelhos contra o peito, e esperou. As horas passavam com uma lentidão torturante. O pequeno quadrado de luz que entrava pela janela alta se movia lentamente pelo chão de pedra, marcando a passagem do tempo de uma maneira que a enlouquecia. Estava com sede, mas não havia água. Estava com fome, mas não havia comida. E o pior de tudo, tinha perguntas, mas não havia respostas. Enquanto Núria esperava em seu confinamento, o palácio inteiro fervia com rumores e especulações. A história do que acontecera no banquete se espalhou como fogo em palha seca. Cada pessoa que a contava adicionava seus próprios detalhes dramáticos, até que houvesse versões onde Núria usara poções de amor, onde dançara nua, onde sussurrara encantamentos em línguas mortas. Os servos falavam em voz baixa enquanto limpavam os corredores. Os guardas trocavam teorias enquanto vigiavam as portas. As mulheres nos mercados fora do palácio já haviam ouvido versões distorcidas da história e debatiam acaloradamente sobre o que tudo aquilo significava. E no salão do conselho, os homens mais poderosos do império se reuniam com expressões graves e preocupadas. O grão-vizir convocara uma sessão de emergência. Os anciãos chegavam um por um, suas túnicas longas arrastando pelo chão de mármore, suas barbas brancas tremendo de indignação mal contida. Sentaram-se em semicírculo ao redor do trono do sultão, esperando. O sultão Rashid al-Mansur era um homem que havia governado durante 30 anos com mão de ferro e astúcia de serpente. Sobrevivera a conspirações, rebeliões, tentativas de envenenamento e traições familiares que teriam destruído homens mais fracos. Seu rosto era sulcado por rugas profundas que contavam histórias de decisões difíceis e noites sem sono. Seus olhos, que um dia foram dourados como os do filho, agora eram da cor do âmbar escuro. Nublados pela idade, mas ainda afiados como facas. Não era um homem dado a explosões de emoção, não gritava nem gesticulava selvagemente como alguns de seus conselheiros. Mas naquela manhã, enquanto ouvia o relatório detalhado do grão-vizir sobre os acontecimentos da noite anterior, algo em sua mandíbula se tensionava de uma maneira que os que o conheciam bem sabiam que significava perigo. E então, dizia o grão-vizir com voz trêmula de indignação, o príncipe Samir se levantou de seu lugar de honra diante de todos os emires e generais reunidos, cruzou o salão e se ajoelhou diante daquela bailarina, uma bastarda sem linhagem, sem nome, sem nada que justifique semelhante gesto. E o que a moça fez? Perguntou o sultão, sua voz perigosamente calma. Falou com ele? Tocou-o? Pediu-lhe algo? O grão-vizir parecia quase desapontado por ter que admitir a verdade. Não, majestade. Ela não fez nada. Apenas ficou ali parada, claramente tão surpresa quanto todos nós. Mas isso não muda o fato de que meu filho cometeu uma imprudência, interrompeu o sultão,
finalmente mostrando um lampejo de irritação na voz. É isso que veio me dizer, velho amigo, que meu herdeiro, o homem que acabou de ganhar 3 batalhas impossíveis, que trouxe glória e tesouros a este império, manchou tudo isso porque se ajoelhou diante de uma bailarina. Os anciãos murmuraram entre si. Um deles, o mais corajoso ou talvez o mais tolo, ousou falar: Majestade, com todo respeito, não é apenas uma imprudência. É uma ofensa contra as tradições que sustentaram este império durante séculos. O povo já murmura. Os mercados estão cheios de fofocas. Se não houver uma resposta clara e rápida, isso poderia o quê? A voz do sultão cortou o ar como uma espada. Causar uma rebelião? Fazer o império desmoronar porque meu filho mostrou... O que exatamente? Interesse? Compaixão? Ou simplesmente um momento de fraqueza humana depois de meses de guerra? O silêncio que se seguiu era tão tenso que parecia que o próprio ar poderia se quebrar. Finalmente, o grão-vizir pigarreou. Majestade, entendemos que o príncipe é seu filho e que o ama, mas a honra da família real não pode ser comprometida. O povo precisa ver que há consequências. A moça deve ser removida, exilada, ou pelo menos punida de alguma maneira que deixe claro que tais coisas não serão toleradas. O sultão recostou-se em seu trono, seus dedos tamborilando lentamente sobre os braços talhados em madeira de cedro. Conhecia esses homens, sabia como pensavam, e sabia que tinham razão, até certo ponto. Num império construído sobre hierarquias estritas e tradições sagradas, o que Samir fizera era equivalente a cuspir sobre séculos de ordem cuidadosamente mantida. Mas também conhecia seu filho, e sabia que Samir não fazia nada sem razão, embora essa razão nem sempre fosse clara para os outros. Chamem Samir, disse finalmente o sultão, sua voz deixando claro que a discussão terminara por enquanto. Quero ouvir de sua própria boca o que diabos ele estava pensando. Os guardas foram enviados imediatamente. E enquanto isso, Núria permanecia em sua cela de pedra, completamente alheia à tempestade política que se formava ao seu redor. Não sabia que naquele momento seu destino estava sendo debatido pelos homens mais poderosos do império. Não sabia que cada palavra pronunciada naquele salão do conselho determinaria se viveria ou morreria, se permaneceria ou seria expulsa, se continuaria invisível ou se seu nome seria lembrado para sempre. Só sabia que estava com frio, que estava com fome, que estava com medo e que, por alguma razão que não conseguia compreender completamente, também tinha algo que nunca sentira antes na vida: esperança. Uma pequena chama de esperança que se recusava a se extinguir completamente, não importava o quanto tentasse apagá-la com lógica e medo. Samir foi convocado ao salão do trono justo quando o sol alcançava seu ponto mais alto no céu. Esperara a convocação. Sabia que viria. Vestiu-se com cuidado, escolhendo suas túnicas mais formais. Seda preta bordada com fios de ouro, que formavam o símbolo do leão de sua casa. Certificou-se de que seu cabelo estava perfeitamente penteado para trás, revelando o rosto sem se esconder atrás de mechas rebeldes. Queria enfrentar seu pai e os conselheiros com toda a dignidade e autoridade que sua posição como herdeiro lhe conferia. Mas também levava algo escondido sob as túnicas, pressionado contra o coração: o véu de Núria. Não sabia por que o guardara, não sabia por que não conseguia largá-lo, mas ali estava. E como um talismã ou uma promessa que ainda não entendia completamente. Quando entrou no salão do conselho, todos os olhares convergiram sobre ele. Seu pai estava sentado no trono, sua expressão ilegível. Os anciãos e conselheiros formavam um semicírculo de rostos desaprovadores e preocupados. O ar estava carregado de tensão. Pai, disse Samir,
inclinando a cabeça com respeito, mas sem se ajoelhar. Não ia se ajoelhar diante desses homens. Não depois do que fizera na noite anterior. O sultão o estudou em silêncio por um momento que pareceu se estender pela eternidade. Depois falou, sua voz cuidadosamente neutra. Samir, filho meu, herói de nossas guerras, orgulho do meu coração, me diga, você enlouqueceu? O silêncio que se seguiu era absoluto, ninguém respirava, ninguém se movia. Samir manteve o rosto completamente sereno, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções lutando para vir à superfície. Não, pai, estou completamente são. Então, como explica o que fez ontem à noite? A voz do sultão continuava calma, mas havia um fio perigoso sob a superfície. Diante de toda a corte, diante de emires e generais que vieram prestar-lhe homenagem, você se ajoelhou diante de uma bailarina sem nome, uma bastarda do harém, uma mulher que não tem linhagem, não tem protetores, não tem nada que justifique semelhante gesto. Vai me dizer que isso foi sensato? Samir respirou fundo, ensaiara esse momento em sua mente durante toda a noite. Preparara diferentes respostas, diferentes justificativas. Poderia ter mentido, poderia ter dito que foi um momento de confusão depois de meses no campo de batalha. Poderia ter culpado o vinho, ou a fadiga, ou qualquer uma das 1000 desculpas que os homens usam quando não querem enfrentar a verdade. Mas enquanto estava ali parado, sob o peso de todos aqueles olhares julgadores, decidiu que não ia mentir. Não sobre isso, não sobre ela. Eu me ajoelhei, disse com voz clara e firme, porque vi algo naquela mulher que não vi em nenhuma outra parte deste palácio, nem em todas as cortes que visitei, nem em todos os campos de batalha onde lutei. Vi dignidade onde todos só veem servidão. Vi força onde todos só veem fraqueza. Vi uma alma que se recusa a ser esmagada, não importa quanto peso se ponha sobre ela. E sim, pai, eu me ajoelhei diante disso, porque há mais nobreza em seus olhos do que em todos os tronos dourados destes salões. O murmúrio que percorreu a sala era como o som de um enxame de vespas enfurecidas. Os conselheiros se levantaram de seus assentos, gesticulando com indignação. O grão-vizir parecia à beira de um ataque cardíaco. Um dos anciãos começou a gritar algo sobre tradição e respeito, mas o sultão ergueu uma mão e o silêncio voltou a cair instantaneamente. Levantou-se de seu trono, suas túnicas pesadas caindo ao seu redor como cortinas púrpuras, e caminhou até o filho, até ficarem cara a cara. Rashid al-Mansur era mais baixo que o filho, mas sua presença enchia o espaço como se fosse o dobro do tamanho. Você fala como um poeta, disse o sultão. Sua voz apenas um sussurro, mas carregada de um peso que poderia esmagar montanhas. Mas deve governar como um rei. O povo não perdoa fraqueza, Samir. As tradições não se quebram sem consequências. O nome de nossa família está sendo cuspido nas ruas enquanto falamos. Os mercadores zombam, os soldados duvidam, os inimigos do império esfregam as mãos, esperando ver sinais de divisão em nossa casa. Você está disposto a perder tudo por essa mulher? Uma bailarina que nem conhece? Uma bastarda que não pode te dar nada exceto vergonha? Samir não recuou nem 1 milímetro. Manteve os olhos fixos nos do pai, enquanto o peso da pergunta afundava em seu peito como uma adaga lenta. Sabia que essa era a pergunta real. A única que importava. Não era sobre tradição ou política ou o que o povo pensava. Era sobre o que estava disposto a sacrificar. O que era mais importante. O trono para o qual nascera ou algo que mal entendia, mas que sentia no fundo do ser como uma verdade inegável. Fechou os olhos por um momento, e naquele espaço escuro atrás das pálpebras, viu o rosto de Nouria.
Viu-a dançando como se sua vida dependesse disso. Viu-a com os olhos fechados, perdida em seu próprio mundo de dor e beleza. Viu-a olhando-o quando finalmente abrira os olhos, com uma expressão de surpresa e vulnerabilidade que lhe atravessara o peito como uma flecha. E soube sua resposta. Sim, disse Samir, abrindo os olhos e olhando diretamente para o pai. Se essa é a pergunta, então sim, estou disposto. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro silêncio que enchera aquele salão antes. Era o silêncio de algo irrevogável acabando de acontecer, de uma ponte sendo queimada, de um caminho sendo escolhido do qual não havia retorno. O sultão olhou para o filho durante um longo momento. Seu rosto não revelava nada. Depois, assentiu lentamente, como se confirmasse algo que já suspeitava. Então que assim seja. Voltou-se para os conselheiros reunidos. A moça será exilada, enviada para longe de Damasco, a um lugar onde não possa causar mais escândalos. Meu filho permanecerá aqui e cumprirá seus deveres como herdeiro. Esta situação será considerada encerrada. Qualquer um que a mencione novamente enfrentará minha ira. Está claro? Os conselheiros assentiram vigorosamente, claramente aliviados por terem tomado alguma decisão, qualquer decisão, que lhes permitisse salvar as aparências diante do povo. Mas Samir sentiu seu coração parar no peito. Exilada? Para onde? Seu pai não o olhou quando respondeu. Isso não é mais assunto seu. Será feito discretamente. Hoje à noite. E você não tentará procurá-la ou contatá-la, entende? Esta é minha misericórdia, Samir. Poderia tê-la executado por bruxaria. Poderia tê-la vendido como escrava. Mas em vez disso, ela simplesmente deixará de existir para você. Aceite isso como o presente que é. Samir queria gritar, queria derrubar o trono, queria pegar sua espada e abrir caminho até aquele quarto onde sabia instintivamente que a haviam trancado e tirá-la de lá. Mas também sabia que qualquer uma dessas ações só pioraria as coisas para Nouria. Se desafiasse o pai abertamente agora, diante de todas essas testemunhas, não haveria volta. Seu pai poderia decidir que Nouria representava uma ameaça grande demais para deixá-la viver. Então fez a coisa mais difícil que fizera na vida. Curvou-se diante do pai em sinal de obediência, embora cada fibra de seu ser gritasse em protesto. Como ordenar? Pai! E saiu do salão com as mãos fechadas em punhos tão apertados que as unhas cortavam a pele das palmas. Mas antes de sair completamente, voltou-se uma última vez. Apenas uma pergunta. Pai, posso vê-la? Uma vez. Para me despedir. Para explicar que não a estou abandonando. Que isso é... Não, cortou o sultão. Sua voz deixando claro que não haveria negociação. Mas então, depois de uma pausa, acrescentou algo que surpreendeu a todos. Mas direi a ela que suas intenções eram honoráveis, que você fez o que pôde. Isso é tudo o que posso te dar, filho. Pegue ou deixe. Samir assentiu, sabendo que era a melhor oferta que receberia. Saiu do salão do conselho com o coração despedaçado, mas a mente já trabalhando em planos alternativos. Porque se seu pai acreditava que Samir simplesmente a esqueceria, seguiria em frente como se nada tivesse acontecido. Claramente não conhecia o filho tão bem quanto pensava. Enquanto isso, em sua cela improvisada, Nouria finalmente recebeu notícias. A porta se abriu e o sultão entrou pessoalmente, sozinho, sem guardas nem servos. Ela se levantou imediatamente, todo o corpo tremendo, certa de que sua execução estava próxima. Mas o sultão não parecia um homem que vinha ordenar uma morte. Parecia cansado, velho, quase humano. Moça, disse, sua voz surpreendentemente suave. Meu filho fez algo incrivelmente estúpido por você. Algo que poderia custar-lhe tudo o que ele é. E, francamente, não entendo por quê.
Nouria não sabia o que dizer. Deveria pedir desculpas, negar qualquer culpa, implorar por sua vida? Mas antes que pudesse decidir, o sultão continuou. Mas há algo na forma como ele falou de você que me lembrou de mim mesmo há muitos anos, quando era jovem e estúpido e pensava que o amor poderia conquistar tudo. Seu rosto endureceu. Aprendi que estava errado. E meu filho aprenderá o mesmo. Mas por enquanto, vou dar-lhe um presente. Sua vida, você será exilada, enviada para longe, e nunca mais verá meu filho. É o melhor para ambos. Entende? Nouria sentiu o chão se abrir sob os pés. Exilada. Nunca mais vê-lo. Nem entendia completamente por que isso doía tanto, considerando que mal o conhecia. Mas doía como se estivessem arrancando algo vital de seu peito. Por quê? Sussurrou. Por que ele fez isso? Por que se ajoelhou? O sultão a estudou com aqueles olhos de âmbar escuro que viam demais. Essa é uma pergunta que terá que responder você mesma, moça. Talvez em outra vida, em outras circunstâncias, sua história com meu filho teria sido diferente. Mas não nesta, não aqui. E foi embora, deixando-a sozinha com pensamentos desordenados e coração partido. Horas depois, quando a noite caíra sobre Damasco como uma cortina preta semeada de estrelas, vieram buscá-la. Não concorrentes nem gritos, simplesmente 2 guardas silenciosos, um camelo esperando no pátio dos fundos e um pergaminho selado com ordens que não lhe mostraram. Nouria foi tirada do palácio como se nunca tivesse existido, sem despedidas, sem explicações, sem um último olhar para os muros dourados que haviam sido sua prisão durante toda a vida. O deserto se estendia diante dela, infinito e escuro, prometendo nada exceto areia e esquecimento. A viagem durou 3 dias completos. 3 dias de sol implacável, que queimava sua pele até deixá-la em carne viva. 3 dias de vento soprando areia em seu rosto até que os lábios rachassem e sangrassem. 3 dias de noites geladas onde tremia sob um cobertor fino enquanto as estrelas a olhavam com indiferença cruel. Os guardas que a acompanhavam não lhe falavam exceto para dar ordens breves. Beba água. Coma isso. Continue andando. Eram profissionais, fazendo um trabalho desagradável, mas necessário. Não eram cruéis, mas também não eram gentis. Simplesmente cumpriam ordens. E Nouria os seguia numa espécie de estado de choque onde nada parecia real. Às vezes, se perguntava se tudo fora um sonho febril, se realmente dançara diante do príncipe, se ele realmente se ajoelhara diante dela, se realmente ouvira aquelas palavras: você não deveria estar aqui. Mas o véu que deixara cair durante a dança, o príncipe o pegara, e agora não estava com ela, deixara-o nas mãos dele, e isso a fazia sentir como se tivesse deixado uma parte de si mesma para trás também. Finalmente, na tarde do 3º dia, chegaram ao destino. Uma pequena vila costeira esquecida chamada Zahira, que se agarrava à beira do mar como um molusco a uma rocha. As casas eram estruturas simples de pedra branca que brilhavam sob o sol. As ruas eram de areia compactada. O ar cheirava a sal e peixe e algo mais suave, flores de jasmim que cresciam selvagens em jardins negligenciados. Era um lugar de exílio para aqueles que a corte queria esquecer. Um lugar onde viúvas de guerra vinham chorar seus maridos mortos. Onde dissidentes políticos eram enviados para desaparecer lentamente na monotonia de dias idênticos. Onde ninguém fazia perguntas e todos guardavam seus segredos perto do peito. Os guardas a entregaram a uma idosa chamada Yasmin, que morava sozinha numa casa na periferia da vila. Cuide dela, ordenou um dos guardas, entregando-lhe uma bolsa de moedas. Ensine-lhe um ofício. Certifique-se de que ela não cause problemas. E então foram embora, seus camelos desaparecendo rapidamente no horizonte, como se não pudessem se afastar rápido o suficiente daquela tarefa melancólica.
Yasmin era uma mulher que vira coisas demais em sua longa vida para se surpreender com qualquer coisa. Tinha o cabelo completamente branco, pele curtida pelo sol e vento, e olhos que haviam chorado tanto que pareciam ter esgotado sua capacidade para mais lágrimas. Não fez perguntas. Simplesmente levou Núria para dentro de sua casa, pequena mas limpa. Deu-lhe uma tigela de sopa quente e um lugar para dormir. "Descanse esta noite", disse com voz áspera, mas não unkind. "De amanhã conversaremos sobre o que você fará aqui. Mas por agora, apenas descanse." Núria se encolheu no colchão que lhe haviam fornecido, um luxo comparado a onde dormira no harém, e finalmente permitiu que as lágrimas que estivera contendo durante 3 dias fluíssem livremente. Chorou por tudo que perdera, por tudo que nunca tivera, pelo príncipe que vira algo nela que nem ela mesma sabia que existia, pela vida que poderia ter sido se o mundo fosse diferente. E quando finalmente dormiu, sonhou com olhos dourados e areia dourada e uma pergunta que continuava se repetindo: por quê? Por que ela? E por que agora, quando finalmente alguém a vira, tinha que perdê-lo? Os dias em Zahira começaram a estabelecer um ritmo próprio. Yasmin lhe ensinou a trabalhar com as mãos de formas que nunca imaginara. Não mais dançar. Isso era parte de sua vida anterior que devia esquecer. Em vez disso, aprendeu a tecer redes para os pescadores, a remendar velas rasgadas por tempestades marinhas, a cultivar o pequeno jardim atrás da casa onde cresciam verduras e ervas medicinais. O trabalho era duro e suas mãos, que haviam sido suaves de apenas dançar e costurar ocasionalmente, rapidamente se cobriram de calos e cortes. Mas havia algo quase terapêutico na rotina, em saber que cada dia teria tarefas claras, em ter um propósito, por simples que fosse. E lentamente, muito lentamente, Núria começou a se transformar. A dor da perda não desaparecia, mas aprendeu a carregá-la como um peso familiar. Aprendeu que o sol em seu rosto cada manhã era um presente, que o som das ondas quebrando contra as rochas era uma canção da qual nunca se cansava. Que mesmo no exílio, mesmo no esquecimento, a vida encontrava maneiras de ser bela se alguém se desse ao trabalho de olhar. Mas havia noites, especialmente quando a lua cheia brilhava sobre o mar, transformando-o num caminho de prata líquida. Quando Núria se sentava sozinha na praia e olhava para o horizonte, para o leste, para onde sabia que ficava Damasco, e se perguntava se ele pensava nela, se lembrava de como ela dançara, se o véu que pegara ainda estava em sua posse ou se o descartara tão facilmente quanto o palácio a descartara. Não tinha respostas e gradualmente estava aceitando que talvez nunca as tivesse. Talvez algumas histórias estivessem destinadas a permanecer incompletas. Algumas perguntas destinadas a permanecer sem resposta. E talvez, apenas talvez, isso estivesse bem. Ou pelo menos era o que tentava dizer a si mesma nas noites solitárias, quando o vento sussurrava segredos que não conseguia decifrar e seu coração doía com um anseio que não tinha nome. Enquanto isso, a centenas de milhas de distância em Damasco, Samir não esquecera. Nem por um único dia, nem por uma única hora. Guardava o véu sob o travesseiro e toda noite, antes de dormir, passava os dedos sobre o tecido como se fosse uma relíquia sagrada e prometia a si mesmo: isso não termina aqui. De alguma forma, em algum momento, encontraria uma maneira de chegar até ela. Porque alguns encontros, algumas conexões, eram poderosos demais para serem destruídos por meros exílios e ordens reais. Ou pelo menos, era nisso que precisava acreditar para continuar funcionando num palácio que de repente parecia a prisão mais solitária do mundo. Passaram-se 6 luas completas, 6 ciclos da lua crescendo e minguando sobre o mar, enquanto Núria aprendia o que significava viver sem correntes visíveis, mas com o peso de um coração partido.
Yasmin revelou-se mais que uma guardiã. Era uma mestra silenciosa que ensinava através do exemplo mais que das palavras. Juntas trabalhavam desde o amanhecer até que o sol mergulhasse no horizonte marinho como uma moeda de cobre caindo em água infinita. Núria aprendeu que a dor, quando recebe trabalho suficiente para manter as mãos ocupadas, se transforma em algo manejável. Não desaparecia, nunca desaparecia completamente, mas se tornava parte do tecido da existência diária, como os fios que entrelaçava nas redes de pesca. E então, numa manhã, quando o mercado ambulante chegou à vila, trazendo tecidos e especiarias de terras distantes, um comerciante entregou a Yasmin um pacote embrulhado em seda carmesim. Para a moça que mora com você. Pago por um benfeitor anônimo de Damasco. As mãos de Núria tremeram quando desembrulhou o pacote e encontrou dentro um tecido bordado com o símbolo do leão dourado sobre fundo negro. E escondido entre as dobras, um medalhão de prata antiga. Núria abriu o medalhão com dedos que mal conseguiam segurar o pequeno objeto. Dentro havia uma miniatura pintada com precisão requintada. O rosto de uma mulher jovem de olhos escuros como os seus. Com um sorriso que reconhecia, embora não soubesse de onde. A mulher no retrato usava um colar idêntico ao que Núria usara toda a vida. Aquele pequeno pingente de prata com a letra S gravada, que sempre pensara que significasse escrava, mas agora entendia que talvez significasse algo completamente diferente. No verso do medalhão, gravadas em letra tão pequena que teve que aproximá-lo da luz do sol para ler, havia palavras que mudaram tudo. Para Sahara, minha irmã da alma, que os céus guardem seu espírito livre. Assinado Amira Passes Sahara. Esse nome caiu sobre ela como um raio, partindo o céu em duas metades. Sahara. Sua mãe tinha um nome real. Não era simplesmente a escrava ou a traidora. Era Sahara. E alguém chamado Amira a amara o suficiente para chamá-la de irmã da alma. Núria sentiu as pernas cederem e caiu de joelhos sobre o chão de terra. O medalhão apertado contra o peito, enquanto as lágrimas finalmente brotavam depois de meses de seca emocional. Yasmin se ajoelhou ao lado dela, suas mãos velhas e curtidas, pegando suavemente os ombros trêmulos de Núria. Sahara, sussurrou a anciã, e havia algo em sua voz que fez Núria levantar a cabeça bruscamente. Você conheceu minha mãe? A pergunta saiu como um grito sufocado. Yasmin assentiu lentamente. Seus olhos nublados por cataratas se enchendo de lágrimas que já não acreditava poder produzir. Conheci Sahara. Foi minha amiga quando ambas éramos jovens, antes que a vida nos levasse por caminhos diferentes. Era linda, não só na aparência, mas no espírito. Tinha um riso que podia iluminar salas inteiras e um coração tão grande que amava sem condições nem expectativas. Parou, engolindo em seco com dificuldade. Cresceu junto com a princesa Amira no palácio. Não eram simplesmente ama e serva, eram verdadeiras irmãs em tudo, exceto sangue. Brincavam juntas, estudavam juntas, sonhavam juntas. E quando Amira se casou com o herdeiro do trono e se tornou sultana, Sahara foi com ela como sua dama de companhia mais próxima. Núria escutava como se cada palavra fosse uma gota de água num deserto de ignorância que durara toda a vida. Mas então, Sahara cometeu o erro imperdoável. Apaixonou-se pelo homem errado, o pai do sultão atual, o velho rei que ainda vivia naquela época. E ele se apaixonou por ela também. Ninguém sabe exatamente como começou ou quem fez o primeiro movimento. Mas foi descoberto. E num palácio onde o poder é tudo e a tradição é sagrada, aquilo foi considerado a pior das traições. Não só contra o sultão, mas contra Amira, a sultana que amara Sahara como irmã. Yasmin limpou as próprias lágrimas com as costas da mão. Sahara foi banida.
mas estava grávida de você. Amira, apesar da dor da traição, não pôde deixar que sua irmã da alma morresse no deserto. Secretamente lhe enviou dinheiro, provisões e providenciou que chegasse a esta vila onde eu morava. Pediu-me que cuidasse dela, que a protegesse. E eu fiz. Durante 2 anos, Sahara viveu aqui. Deu à luz você nesta mesma casa. Segurou-a nos braços e cantou-lhe canções em dialetos antigos. Mas o parto a enfraqueceu, e uma febre a levou antes que você completasse seu 1º ano. Com seu último suspiro, me fez prometer que te enviaria de volta ao palácio quando fosse mais velha, que me certificaria de que soubesse quem realmente era. Mas quando tentei contatar a sultana Amira anos depois, descobri que ela também havia morrido, de parto ao dar à luz o príncipe Samir. E sem sua proteção, não havia ninguém no palácio que quisesse reconhecer a filha de Sahara. Então te enviaram ao harém como bailarina, a posição mais baixa, onde podiam te manter perto, mas invisível, onde podiam te punir pelos pecados de sua mãe, sem ter que admitir publicamente quem você realmente era. A revelação caiu sobre Nouria como uma avalanche de areia, enterrando tudo que acreditava saber sobre si mesma. Sua mãe não fora uma simples escrava, fora a irmã da alma da sultana. E ela, Nouria, não era uma bastarda sem linhagem. Era filha de um amor proibido, mas real. Filha de uma mulher que fora amada por pessoas poderosas. Filha de uma história que fora deliberadamente apagada, mas que agora ressurgia como ossos antigos, emergindo das dunas depois de uma tempestade. E o príncipe Samir? Sussurrou Nouria, sua voz mal audível. Ele sabe? Sabe que sua mãe e a minha foram irmãs da alma? Que estamos conectados desta maneira? Yasmin balançou a cabeça. Não sabia, mas agora, com este medalhão que alguém se certificou de que você recebesse, suspeito que descobriu. Em Damasco, naquele mesmo momento, Samir estava sentado na biblioteca privada do palácio, cercado por pergaminhos antigos e registros familiares que estivera estudando obsessivamente durante meses. O conselheiro Hassan, aquele ancião erudito que servira 3 gerações da família real, estava com ele, seu dedo enrugado, apontando uma entrada particular num livro de registros datado de 24 anos atrás. Aqui, dizia Hassan, sua voz tremendo levemente, Sahara al-Husseini, dama de companhia da sultana Amira, banida por... Bem, as razões oficiais são vagas, mas os rumores da época falavam de um escândalo amoroso. Samir tocou o nome com reverência, como se as letras pudessem transmitir-lhe alguma verdade mais profunda. Minha mãe escrevia sobre ela. Encontrei seus diários privados escondidos em seu quarto, página após página de cartas que nunca enviou, lamentando-se por ter perdido sua irmã. Dizendo que Sahara era mais família para ela que seu próprio sangue, e mencionava uma menina que devia ser protegida, que levava nas veias tanto amor quanto tragédia. Ergueu os olhos para Hassan. Nouria é essa menina, é filha de Sahara, o que significa que minha mãe e a dela fizeram um juramento na juventude de cuidar dos filhos uma da outra. O que significa que Nouria não é uma bastarda sem linhagem. É família. A revelação o golpeara como um martelo contra o peito. Todo esse tempo, sentira aquela conexão inexplicável com ela, aquele reconhecimento que não conseguia nomear. E agora entendia. Não era só atração ou fascinação, era algo mais profundo, mais antigo. Era o eco de um juramento feito por suas mães antes que qualquer um deles nascesse. Era o destino, tecendo fios invisíveis entre 2 vidas que deveriam ter sido próximas, mas que a tradição e o medo haviam mantido separadas. Devo ir buscá-la,
disse Samir, levantando-se tão abruptamente que derrubou vários pergaminhos no chão. Hassan pôs uma mão de advertência em seu braço. Meu príncipe, seu pai jamais permitirá. Não estou pedindo permissão, cortou Samir, seus olhos dourados ardendo com uma determinação que Hassan nunca vira antes. Estou informando minha decisão. Vou buscar Nouria. Vou trazê-la de volta e vou honrar o juramento que minha mãe fez, o juramento que este palácio quebrou quando a enviaram ao harém em vez de tratá-la como família. Virou-se para o ancião conselheiro. E se meu pai tentar me impedir, se o conselho tentar impedi-lo, então renunciarei ao trono. Porque um trono construído sobre mentiras e traições a juramentos sagrados não é um trono que desejo herdar. A decisão, uma vez tomada, moveu-se com a velocidade de um incêndio em palha seca. Samir não esperou a aprovação de ninguém. Reuniu um pequeno grupo de seus homens mais leais, aqueles que haviam lutado com ele nas montanhas do norte e que lhe deviam a vida várias vezes. Disse-lhes apenas o necessário. Havia uma dívida de honra a pagar, uma promessa a cumprir, e partiram naquela mesma noite, cavalgando sob a lua nova em direção à costa, onde os informantes de Samir finalmente localizaram a vila do exílio. Mas não foram os únicos que se moveram na escuridão. Altair, aquele primo distante cuja ambição era tão grande quanto sua falta de escrúpulos, estivera observando e esperando. Vira como Samir se consumia pensando naquela bailarina. Ouvira os rumores sobre registros antigos sendo investigados. E chegara à conclusão correta. Se eliminasse a moça, se a fizesse desaparecer permanentemente, Samir finalmente se renderia e cumpriria seu dever. Ou melhor ainda, faria algo tão imprudente que o sultão não teria outra opção senão deserdá-lo, deixando o caminho ao trono completamente livre. Altair enviou seus próprios homens com ordens simples e brutais: encontrar a bailarina e trazê-la como refém. E se ela resistisse, eliminá-la. Os homens de Altair chegaram a Zahira 2 dias antes de Samir. Chegaram ao amanhecer, quando a vila ainda dormia, movendo-se como sombras entre as casas brancas. Encontraram Nouria na praia, onde ia, como todas as manhãs, ver o sol nascer sobre a água. Aquele ritual solitário que a ajudava a começar cada dia. Não teve chance de gritar antes que uma mão cobrisse sua boca e braços fortes a segurassem. Arrastaram-na para um celeiro abandonado nos arredores da vila, amarraram-na com cordas ásperas que cortavam sua pele e a deixaram ali na escuridão que cheirava a palha velha e poeira. Um deles, um homem com uma cicatriz que lhe cruzava o rosto da têmpora ao queixo, agachou-se na frente dela. Você não é ninguém, disse com voz que soava quase compassiva. Apenas uma peça num jogo que não entende. Se o príncipe vier por você, morrerá. Se não vier, você morre. De qualquer jeito, Altair ganha. E foram embora, deixando apenas um guarda do lado de fora para vigiar. Nouria ficou sozinha naquela escuridão sufocante, com as cordas queimando seus pulsos e o medo apertando sua garganta. Mas não chorou. Sobrevivera demais para se quebrar agora. Se fosse morrer, morreria de olhos abertos e cabeça erguida. Mas uma pequena parte dela, aquela chama teimosa de esperança que se recusava a se extinguir, sussurrava: ele virá. Não sei como sei, mas virá. E veio. Samir chegou a Zahira como uma tempestade do deserto. Seu cavalo espumando pela boca, depois de dias cavalgando sem descanso. Yasmin saiu correndo de sua casa quando ouviu o estrondo de cascos, apontando para o horizonte onde vira os homens armados levarem Nouria. Não foi preciso longas explicações. Samir viu o terror nos olhos da anciã e soube. Virou-se para seus homens. Encontrem-na. Agora. Dispersaram-se como lobos seguindo um rastro, e não demorou muito. O
guarda solitário do lado de fora do celeiro caiu sem sequer poder desembainhar a espada antes que a lâmina de Samir o atravessasse. O príncipe chutou a porta do celeiro com tanta força que a madeira rachou e estilhaçou. E ali, no centro daquela penumbra empoeirada, estava Nouria, amarrada mas ilesa, assustada mas não quebrada. Seus olhos se encontraram através do espaço carregado de poeira flutuante, e naquele momento todo o resto desapareceu. O mundo se reduziu a apenas eles dois. O príncipe que atravessara o deserto e a bailarina que esperara na escuridão, sem saber se a esperança era loucura ou profecia. Samir cruzou o espaço entre eles em 3 passadas longas. Caiu de joelhos na frente dela, exatamente como fizera naquela noite no palácio que parecia pertencer a outra vida, e cortou as cordas com sua adaga. "Me perdoe", sussurrou, sua voz se quebrando. "Deveria ter chegado antes, deveria ter lutado mais." "Deveria", mas Nouria pôs seus dedos sobre os lábios dele, silenciando-o. "Você veio, isso é tudo que importa." Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. Comente de qual lugar do mundo você está me ouvindo e inscreva-se no canal, porque ainda temos muitas rosas para fazer nascer, mesmo nas areias mais secas.